Alô, fala turma, fala galera, fala turma, vocês estão bom, né? Alô, estamos no ar? Sim, parece que estamos no ar. Conexão perfeito. É isso aí. Fala meu povo, vocês estão bom? Vocês estão bom, né? Junte-se a nós aí, galera. Vamos entrando aí pra nós trocar umas ideias. Vamos trocar umas ideias, galera. Como é que tá a quinta-feira de vocês aí? Tá boa? Espero que sim. Fala meu povo. É isso aí, turma. Deixa eu dar uma alinhada nisso aqui. Isso aqui tá esquisito. Não, ao contrário, né? Ficou 3. Ideal é 4, né? Deixa eu ver. Aqui assim ficou bom. É isso aí. Entra aí, meu povo, vamos trocar uma ideia aí sobre música, sobre contato, sobre tudo. Show de bolice. Essa câmera tá ficando doidona, hein? Tá muito louca. Oi, câmera. Muito doida mesmo. É isso aí, é isso aí. Vamos abrir uma outra aba do YouTube aqui. Colocar um som para nós ouvir aqui até aparecer alguém para nós trocar ideia.
internet hoje tá muito louca, hein? Você tá doido, é isso?
É isso aí, minha turma. Show de bolice. Pois é, galera. Tamo na área. Deixa eu ver se eu encontro aqui esse vídeo aqui. Não sei se vocês viram recentemente esse vídeo que a gente colocou no ar aqui. Esse intitulado Bandas que Pedem Público com Politicagem. Então, galera, o que eu quis, nesse vídeo a gente deixa bem claro que o canal nosso não é um canal político e não tem cunho político nenhum. Não temos esfera nenhuma para lado direito, nem esquerdo, nem centro, nem lado nenhum. A nossa função aqui é arte, somente arte. E a gente não aponta o dedo para ninguém que ou torce o nariz para ninguém quando tem também seus posicionamentos, né? O que é nesse vídeo que a gente aponta basicamente que certas bandas, né, por colocar política no seu cast, né, aliás, nas suas apresentações, no caso, começaram a perder público do dia para a noite, por simples colocar posicionamento político, né? Ou seja, o que a gente comentou nesse vídeo aqui, parece que algumas pessoas não entenderam, a gente não critica o posicionamento da pessoa, a gente critica o posicionamento da pessoa com relação às outras pessoas. Exemplo, você pode ter seu posicionamento, mas você tem que respeitar o posicionamento do outro. Você não pode atacar o outro porque você pensa diferente, né? Se você é de esquerda, você não pode atacar alguém de direita e vice-versa. Ainda mais porque se um lado só prevalece, não tem democracia. A democracia se faz quando os dois lados, ou os três lados, né, tem voz, tem espaço. Ou seja, todo mundo tem que ter espaço para conversar, todo mundo tem que ter espaço para dizer o que quiser, nem que seja idiotice, né, nem que seja besteira. Então é o que a gente comenta aqui nesse vídeo, resumindo, né, deixando bem resumido, seria isso aí. Porque eu acho que a arte, cara, ela tá muito acima de qualquer outra coisa na nossa vida. Quando eu falo na nossa vida, é a nossa vida de artista, de músico, produtor, né? Então você, quando você coloca outros elementos que saem fora do campo da arte, isso só prejudica o seu trabalho, né? Exemplo, às vezes alguém te admira, gosta de você pra caramba, pelo seu trabalho, da sua caminhada, mas quando você coloca a política no meio, né, do seu trabalho, começa a colocar isso como uma peça principal na sua arte, ou uma das peças principais da sua arte, muita gente se afasta de você, porque nem todo mundo pensa igual a você. Agora, ainda mais quando você ataca essas pessoas diretamente, igual no caso o Nazi, né, até mandou o pessoal embora do show dele se não pensasse a mesma coisa que ele. Ele está arrependido, inclusive fez até um vídeo pedindo desculpas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Por que, cara? Porque fica estranho, né, velho? Você colocar tudo que você trabalhou na vida, né? Colocar um nome, zelar a sua arte, né? Para todo mundo curtir, interagir com você,
né, fazer parte da sua vida. Tem gente que, igual no caso, músicos igual o Nazi, tem gente que caminha com ela a vida inteira, né? Qualquer coisa que ele fez sai novamente na mídia, a pessoa se sente parte daquilo, porque caminhou junto com ele, né? Caminhou junto com ele. E gosta do cara, às vezes gosta do posicionamento da pessoa, mas quando a pessoa ataca o outro, né, por causa de pensamento político, cria um mal-estar muito grande, né, e assim afasta as pessoas. Vamos aqui dar uma olhada aqui nesse vídeo do CNN Pop e a gente comenta em seguida. Bora? Olá pessoal, agora que a poeira baixou, eu gostaria de me comunicar, esclarecer aos milhares de fãs que o Ira tem e a quem interessar possa sobre os fatos acontecidos desde o show lá de Contagem, Minas Gerais. Bom, muitos já leram, mas nós ficamos no meio de um show de narrativas, né? Em alguns órgãos eu já expliquei isso bem, mas volto aqui para esclarecer. O que aconteceu naquela noite? Não foi para tudo isso. Corri o show normalmente em Contagem, quando num determinado ponto, a música Rubro Zorro, inclusive, a maioria absoluta do público ficou gritando sem anistia. No final da música eu ratifiquei a opinião deles, porque é assim que eu penso. Me solidarizei, né? Foi aí que um pequeno grupo, lá no fundo, vaiou. Não vaiou só a mim, vaiou o público. Normal, democrático, perfeito. Eu me manifestei aí sobre a manifestação deles. Falei que eles não entendiam a história do Ira, mas acabei levando muita coisa pro pessoal, tá? Porque realmente, ao longo desses mais de 44 anos como cantor, já enfrentei muita provocação, normal para quem está em cima do palco e uma pessoa, um artista, né, de uma certa popularidade. Eu não tenho certeza, eu não fui claro no final do meu discurso. Primeiro porque ninguém foi expulso de lá. Não teve segurança dando mata-leão em ninguém para sair de lá. Eu me manifestei dizendo que pessoas reacionárias, aí que eu deveria ter enfatizado mais, não representam a banda. O show prosseguiu normalmente, ninguém foi expulso, ninguém saiu, entendeu? O show continuou normalmente. Depois do show, como sempre, atendemos uma fila de 1 quilômetro de fãs. Normal, nada, entendeu? Se alguém quisesse ir conversar comigo, eu conversaria na maior normalidade. E fui pego de surpresa com toda essa coisa, mas surpresa entre aspas, né? Porque a gente sabe como é que funcionam hoje as mídias sociais. Eu volto ao ponto, não tenho nada contra quem é conservador, com quem é de direita democrática. A democracia é o nosso limite, entendeu? Eu respeito quem é conservador, respeito quem é progressista, eu respeito quem é liberal. Isso faz parte, são peças do tabuleiro, do xadrez da política e da sociedade brasileira. Lamento, inclusive, né? Me desculpo com meus companheiros, e um ato meu que eu não sabia que ia dar nesse quiprocó todo, né? Fez com que eles tivessem perdas, né? Mas a gente vai recuperar como já está recuperando, gente. Os shows do Ira continuam como sempre foram. Os shows do Ira não são shows que geram tumulto, entendeu? Por isso que o Ira é uma das bandas com o maior número, a maior agenda de shows do rock brasileiro. Em suma, os ensaios da banda estão ótimos, vida que segue. Montamos uma banda incrível pro acústico 20 anos, que já está marcado em várias capitais e espero que seja marcado em outras também, e nos interiores também. Inclusive depois de todo esse tumulto, desse furacão, né, do show de Contagem, nós fizemos shows em redutos muito conservadores. Um encontro de motociclistas em Boa Vista, Roraima, um encontro de motociclistas em Morrinhos, no interior de Goiás, e em Ipatinga, né, interior de Minas Gerais. Todos shows normais, com o público vibrando, sem nenhum tumulto, shows que são shows típicos e normais do Ira. Então é isso que eu quero passar para vocês, essa tranquilidade.
a vitalidade da banda toda está em dia, entendeu? Temos aí sucessivos shows semanas e semanas, tem todas as capitais vão receber o Acústico 20 anos, e essa vai ser uma página da história que vai ser lembrada pelos bons, pelos democráticos. Tudo de bom para vocês, obrigado pelo apoio, foi massivo, os milhares de comentários que eu recebi na minha rede social. Espero vocês no show do Ira. Shows do Ira são shows de sinergia, de empatia, de muito rock and roll, de boa música e não de tumulto, tá bom? Um forte abraço. É isso aí. Oi, Nazi pede desculpas pela polêmica, né? Custava ter feito isso mais cedo, né? Não custava. Cara, eu acho que, sei lá, eu acho que um artista ele tem que, no caso ele já é de uma outra geração, né? Mas eu acho que o músico, o artista, ele não pode misturar a vida pública dele com a vida pessoal. Só acho, entendeu? Eu acho que o artista ele tem que ser muito superior a tudo, sabe? Ele tem que ser, ele é uma estrela, igual o Nas. Nas é uma estrela. Ele tinha que estar acima disso tudo. Ele tinha que estar acima de política, acima de qualquer outra coisa, de religião, de qualquer coisa. Ele é uma estrela. O Ira é uma estrela. É um direcional, né? Onde muita gente que ama boa música vai se espelhar e que vai perpetuar para a vida inteira. Mesmo depois que o Ira acabar, que eles morrerem, que todo mundo já vai morrer, né, gente? Mas o som deles vão estar aí, o legado deles vão estar aí, entendeu? Então, o artista sendo se colocando nesse altar, né, sagrado, ele se torna superior a tudo isso. Ele não precisa passar por isso. No caso, ele não precisava passar por isso. Sabe, igual a galera começou a gritar sem anistia? Beleza. Eles pensam assim, tranquilo. Era só não ter comprado, né, essa ideia. Não, deixa o pessoal gritar à vontade. A galera de trás também não gostou. Deixa, tranquilo. Vamos tocar música boa pra galera e show que segue. Beleza. Não tinha que, né, entrar, né, nessa onda. Levar pro pessoal, como ele falou, né? Eu acho que o músico ele tem que ser desse jeito. Ele tem que ser o que ele é. No caso, ele é uma estrela. É um cara de uma extrema importância no mundo da música. Não precisava passar por isso, né? Não precisava ter esse tanto de show cancelado, não precisava ter essa dor de cabeça, sujar a imagem dele com posicionamento político, né? Muita gente vai vir aqui e vai falar que não, que coisa. Não, beleza, cara, cada um, a democracia é isso, né? Todo mundo tem espaço para falar. Eu acho que a política ela tem que ser para os políticos, e eles são bons nisso, né? São excelentes na área que eles trabalham. E nós músicos na área da música, na arte, né? Uma vez ou outra esses mundos podem se chocar, podem, mas o ideal, cara, é cada um no seu quadrado, né? Ao desgaste que ele teve, ao desgaste que a banda teve, né? Isso vai ficar marcado na história, né, da banda e até do próprio Brasil, né? Achei necessidade disso. É isso aí, galera. Isso complementando esse vídeo aqui, né, que a gente já tinha comentado antes, né, sobre esses acontecimentos que teve recentemente, né, no mundo da música. E é isso aí. Em breve a gente volta de novo aí com uma live com vocês aí, se vocês estiverem a fim de conversar, trocar ideia, tamo na área, beleza? E espero que essa câmera da próxima vez esteja normal, porque ela está muito louca. Falou, galera.